Quando o cliente fala muito e você só faz as perguntas para tentar entender a necessidade dele, ele tem a percepção de que o vendedor é aquele cara que interagiu de forma ativa. Quando na verdade não, quando na verdade o vendedor ele foi um espectador, porque ele só fez as perguntas certas, né? Então acho que esse é o desafio, inclusive, um pouco do brasileiro, né? Quebrar esse estereótipo do vendedor, o fanfarrão, que quer fazer a venda a qualquer custo, e mostrar que tem outra forma de vender, tem outra forma de trabalhar o cliente, e que ser empático dá muito mais sucesso do que não ser. É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando. Jogando pra plateia, Jimmy, como é que estamos? Estamos testando essa nova belezinha aqui. Estou no microfone, Ferrari. É isso aí, vamos testando, né? Vamos testando equipamentos novos. Muito obrigado a você que já nos acompanha aqui no Jogando pra Plateia. Estamos aí com vários episódios, né, produzidos no nosso canal. Opa! Nosso parceiro especial, Lead, aqui, que cede nosso espaço gostoso aqui para fazer a gravação. Exatamente, né? Já começar agradecendo ao Lead, que nos indica pessoas tão relevantes pra gente conversar. E aí né? a gente já começa direto nesse assunto, né? Porque o convidado aqui foi uma indicação do Lead. Exato. Quem é nosso convidado especial, Jimmy? Hoje nós estamos recebendo aqui Ciro Neto, ele que é Head de Desenvolvimento de Negócio da 2W EcoBank, uma empresa que nasceu há 15 anos no mercado de energia e que agora está mudando o seu posicionamento. Ciro, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Jimmy. Um bom dia aí, uma boa tarde, uma boa noite, de acordo com o horário que as pessoas assistem. Boa madrugada. Uma boa madrugada, de acordo com o horário que as pessoas pararem para assistir. Então, assim, muito bacana. Obrigado pela oportunidade, né? Obrigado ao Lead também por ter proporcionado esse momento aqui com vocês. Então, assim, exatamente, a 2W tem 15 anos, né? Dia 9 agora de março fez um reposicionamento da sua marca. Então, fez o lançamento da 2W EcoBank, que nada mais é do que uma plataforma que tenta reunir, né, uma pegada ESG e entregar mais do que energia para os seus clientes, né? A gente, inclusive, diz que o nosso trabalho ele vai muito além da energia, né? Então, é contribuir para um Brasil mais competitivo e também sustentável. Então, essa é muito do nosso sonho, né, que a gente está vivendo agora. Vamos começar, então, como é que você caiu nesse assunto, né? Tipo, você tem um perfil comercial, que estudou o quê? Eu sou formado em marketing, aí uma coisa que todo mundo me pergunta o que tem a ver, né? Mas eu tenho pós-graduação em psicologia positiva. É então, mesmo? Então, esse tema de psicologia positiva, atitudes positivas, é uma coisa que eu sempre achei que realmente mudava a vida das pessoas. E para tentar buscar um autoconhecimento com essa perspectiva, fui estudar um pouco mais isso, né, e fiz essa formação. Mas a minha história toda é na área comercial, então comecei na NET, que agora é Claro, fui para a Oi, fiquei 10 anos na Oi e agora há quase 1 ano e meio, né, fiz essa migração aí do mercado de telecomunicações, depois de praticamente 20 anos, para o mercado de energia. E agora o mercado de clean tech, né? Porque eu acho que é um pouco essa a nossa pegada aqui. E o comercial, como é que entrou Já tinhas uma veia comercial desde o começo, não? Eu acho que o comercial ele entrou mais ou menos quando a minha mãe resolveu ir pro hospital lá e me ter, né? Então eu acho que desde sempre eu fui comercial. Então essa pegada me acompanha aí ao longo da minha trajetória toda. Comecei, né, parte da minha história aí como no meio privado como vendedor. Então era vendedor de TV por assinatura. Nessa época, não sei se vocês lembram, mas a NET começou como NET TV. Não começou como NET fibra ótica. Não tinha internet, não tinha nada. Era só TV por assinatura. E fora, a gente vendia os canais abertos, mais uns 10, 15 canais que a gente dizia que era por assinatura, que eram canais fechados, né? Tinha que botar o conversor, né? Tinha que botar o conversor, né? Então, era um desafio você rodar, né, oferecendo TV por assinatura. Então, era um produto de valor agregado bem alto, né? E eu comecei vendendo de porta em porta, né, TV por assinatura da NET. Foi uma escola sensacional, né? E depois fui peregrinando aí, né, aquela escadinha de, né, estar à frente de algumas equipes e extrapolando aí a geografia, né? Porque eu comecei em Pelotas, aí fui depois para Porto Alegre, e aí saindo, né? Quando eu saí da NET, eu fui para morar em Natal. Aí morei em Natal, Maceió, e acabei retornando, né, aqui para o Sul, na Oi, né, para liderar aqui o time de lojas próprias à época. Então, isso tudo sempre vinculado com o comercial, né? Então, sempre tive essa característica, essa aptidão.
E é muito bacana, sou muito feliz de ser um vendedor. Né? É uma característica bem peculiar que eu gosto bastante. Porque é engraçado, realmente, existe um certo preconceito sobre a visão de uma pessoa ter o perfil vendedora, né? Tipo, um cara está sempre tentando passar a perna, uma coisa assim, uma visão de um vendedor de empurrar coisas, vamos dizer assim. Tem, e até... Tô com ele na mochila aqui, tô lendo um livro do Adam Grant que fala que é Dar e Receber, é um best-seller dele. E ele classifica, né, os perfis psicológicos dentro das organizações em 3 perfis. Né? Um são os tomadores, outros são os compensadores e, por último, tem os doadores. Num capítulo do livro ele pega e fala assim, né, o tomador, né, acho que fica bem claro, é aquele cara que só quer tirar alguma coisa. Né? O compensador é aquele que vai te dar, né, se tu der algo em troca. E o doador é a pessoa que te entrega sem ter expectativa de nenhum retorno. E aí ele faz uma classificação justamente desses perfis na área de vendas, num dos capítulos. Aí ele pega e vai perceber, né, nas pesquisas que ele faz, que os vendedores, né, que são tomadores, que são aqueles que só querem tirar algo do cliente, quando o cliente vai lá, veste aquela camisa, pô, a camisa ficou apertada, ele pega e diz, tá linda. Né? Tá estourando lá um botão. Tá maravilhosa. Essa camisa foi feita para você. Né? Então, esse vendedor é o vendedor tomador. Né? O vendedor, né, compensador é aquele, pô, até te consigo desconto se tu for para levar agora. Né? Então, o compensador é mais ou menos esse cara, até te consigo, mas é para levar agora? Senão não tem desconto. Né? E o doador é aquele que pega e te diz, olha, realmente não ficou bem, se tu quiser eu posso trazer outros modelos, mas se não, retorna aqui na próxima coleção, vê se alguma coisa fica adequada. Ele até pega um exemplo de uma loja, né, de óculos, né? E ele vai lá e pega e diz que assim, o vendedor que mais vende é um doador. E esse doador, quando ele pergunta o que você faz para vender mais, ele pega e diz, primeiro que eu não vendo. Né? O que eu faço aqui é tentar encontrar a melhor solução para as dificuldades oculares do meu cliente. Então, o cara que mais vende, ele nem se percebe como um vendedor. Ele quer realmente satisfazer a necessidade, né, do cliente. Né? Mas o estigma que fica nos vendedores é esse que tu falou. Né? É dos tomadores, porque as pessoas... elas lembram desse cara, né? Meio maquiavélico, assim, né? Que quer vender a qualquer custo. E acabou se formando, né, esse conceito em cima do vendedor, quando, na verdade, né, o trabalho de vendas é realmente atender a necessidade dos clientes, e quem atende as necessidades dos clientes consegue performar muito melhor. Então, acho que aqui a gente vai longe, que eu sou apaixonado por esse tema, então acabo falando então, bastante. Só pra gente recapitular, muito interessante, então é o tomador, o compensador e o doador. E o doador. Você acredita que esse perfil mais tomador e talvez o compensador também tenha muito reflexo por conta do imediatismo, né, das pessoas de querer fazer um negócio ou fazer uma venda, e o doador tem uma visão muito mais de construir uma venda, né, ao longo do tempo para que ela se concretize mais para frente? Exatamente, eu acho que é construir e é conseguir realmente atender a necessidade, né, pela qual o cliente se deslocou, entrou na loja ou em algum momento fez com que levasse, né, aquele cliente até o vendedor. Então, ele tem empatia. Né? Esse vendedor doador é um cara empático, ele está preocupado de verdade com o outro, ele não está preocupado consigo mesmo. Né? E aí parece que às vezes assim, pô, se eu não estou preocupado em vender, se eu estou preocupado quando eu digo preocupado em vender, se eu não estou preocupado comigo, com a minha meta, né, parece que eu estou indo na contramão das vendas. Né? Quando na verdade não. Quando tu pratica a empatia e tenta realmente, né, entender a necessidade do cliente, né, é que esses caras, esses doadores, esses vendedores que com esse perfil são os que mais performam. E a gente tem a impressão que não, né? Parece que o vendedor bom é aquele agressivo, fanfarrão, que fala muito. Ele até cita no livro um exemplo de um CEO da HBO, e ele pega e diz assim que ele começou, né, como vendedor, e ele pega e diz assim, olha, qual é a grande característica, né, do doador? Fazer perguntas. Né? E ele cita um trecho lá de uma visita que ele fez a um cliente, ele diz assim, eu fiz 3 perguntas e durante 1 hora o cliente ficou falando.
Quando chegou no final, o cliente pegou e falou assim, você é um falador, né? Nossa, cara. Então, assim, inclusive, quando o cliente fala muito e você só faz as perguntas para tentar entender a necessidade dele, ele tem a percepção de que o vendedor é aquele cara que interagiu de forma ativa. Quando, na verdade, não. Quando, na verdade, o vendedor ele foi um espectador, porque ele só fez as perguntas certas, né? E eu, lendo assim, caraca, que coisa, é isso mesmo, né? Então, acho que esse é o desafio, inclusive, um pouco do brasileiro, né? Quebrar esse estereótipo do vendedor, o fanfarrão, que quer fazer a venda a qualquer custo, e mostrar que tem outra forma de vender, tem outra forma de trabalhar o cliente, e que ser empático dá muito mais sucesso do que não ser, né? Animal, assim, eu acho uma dificuldade esse lado de como é que é desenvolver essa habilidade de escutar, né? A gente tem eu não sei, talvez a questão da visão do colégio, né? De a gente chegar e ter que ficar obedecendo ordens em uma estrutura hierárquica. E eu acho que a gente não aprende a conversar, não aprende a falar, de certa forma. E o vendedor é uma habilidade nativa do vendedor ter essa habilidade, né? De cultivar esse lado de fazer o social, de fazer a aproximação. Não sei, eu acho que a impressão que dá é que a gente aprende muito mal isso. Eu acho que a gente tem aquela cultura de que, pelo menos na minha casa lá, na minha família, parece que o bom vendedor é aquele parente casa cheia, né? Que chega, ele fala o tempo inteiro, né? Não deixa ninguém falar, ele passa o tempo todo falando da vida dele e não sai sem saber como é que tá nem o primo, né? Quanto mais o pai, a mãe, o irmão, porque ele só contou a vida dele. E quando a gente lembra desses parentes assim, às vezes parece que, cara, ele deveria ser vendedor, né? Sim. Quando na verdade é o estereótipo errado. Esse é o que não serve para ser vendedor. Porque se ele só quer falar, né? Eu, cara, ele não tá sendo vendedor, ele tá cuidando dele, ele não tá cuidando do outro. E o vendedor precisa ser alguém que cuida do outro e não de si, né? Então, esse estereótipo ele é um pouco às avessas, né, aqui. E a psicologia positiva que tu falasse, tem muito relacionado a isso, não? Tem bastante. Eu acho que a psicologia positiva ela entra um pouco mais assim, com uma perspectiva de fazer com que as pessoas elas enxerguem, né, e tenham métodos para não se, digamos, enclausurar dentro de um ciclo negativo, porque assim, tentar trazer isso mais para o nosso dia a dia, né? Quando a gente, eu tenho o Sean Acor é um escritor que fala um pouco sobre isso, e eu gosto bastante de um exemplo dele, que ele pega e diz o seguinte, que ele sai para fazer uma viagem com uma amiga dele, né? E essa amiga dele diz que bom que você vai viajar comigo, porque eu tenho muita dificuldade, meus amigos não gostam de viajar comigo, né? Estão sempre colocando algum senão, né, para viajar. E, cara, eu tô super feliz de poder estar viajando com você. E ele, que bom, né? A gente nunca teve a oportunidade de viajar. E aí, quando eles entram no avião, ela pega e reclama que não tem lugar para colocar a bolsa, chama a aeromoça, olha só, eu cheguei aqui, comprei a cadeira executiva, fui botar a minha mala em cima, não tinha lugar. Poxa, essa companhia aérea é uma droga, né? Como é que pode um negócio desse e tal? Mas aí foi o primeiro exemplo. Aí quando chega no hotel, o check-in estava previsto tipo para o meio-dia, eles chegaram às 11h30, aí ela pega e diz, mas como que vocês não têm quarto? São 30 minutos antes, vai mudar a vida de vocês, pega e faz um escala, chama o gerente. E, de novo, uma outra polêmica. E a viagem acaba sendo uma Ela é artista, dá show em toda oportunidade. Ela dá show em toda oportunidade. E aí a viagem acaba sendo, né, uma sucessão de fatos, né, onde existe a ausência da tolerância, né? E até ele pega e explica que a cidade cinza, né, que a gente trata como se um dos autores trata como se fosse o inferno, um local onde as pessoas foram se afastando porque elas não toleravam umas às outras. E essa distância é que vai criando, né, o inferno, que é de tu viver sozinho, né? E a tolerância é que te leva a isso, né? A intolerância é que te leva ao isolamento. E o isolamento é algo para o qual a gente não foi criado, né? A gente nasceu para viver em sociedade. Então, se você não faz o exercício da tolerância,
você não consegue viver no coletivo. Então, estou dando esse exemplo aqui para falar um pouquinho de que, assim, ter método para que tu enxergue a tua relação com o outro, né, de forma positiva, é uma das coisas que a gente explora muito lá no curso e que a gente que tudo que tem escrito sobre psicologia positiva acaba buscando, né? Então acho que tem muito mais coisa, mas esse eu acho que é algo que tangibiliza muito isso que a gente está falando aqui. E tem um lado que eu vejo interno e tem um lado que é com as pessoas, né? Tem uma tolerância com você mesmo e tem a tolerância com as pessoas em volta. Exato. E naquele exemplo que você falou, ele estava sempre com uma coisa externa, sempre brigando. Sempre. E eu fico imaginando também que a gente também fica muito tolerante conosco mesmo, né? Chegando e pensando assim, pô, eu fiz, digamos, vou fazer uma venda, eu fiz uma venda errada, passei um recado errado, não passei a proposta correta. Também que é uma outra sabotagem também, né? É uma autossabotagem, né? Mas cai também nessa visão do pensamento positivo. Cai nessa visão do pensamento positivo. Então, assim, também não assumir a responsabilidade, né, sobre aquilo que te cabe, né? A gente tem uma tendência muito e o vendedor tomador, ele tem disso, né? Quando ele não vende, ele foi lá, falou que a camisa que estava apertada, o cara se olhou no espelho, estava apertada, ele não queria, ficou super bem. Aí o cliente pega e não leva. Ele pega e diz assim, cara, o cliente perdeu uma baita oportunidade. Porque ele transfere a responsabilidade para o outro por aquilo que ele não fez. E não consegue enxergar o que ele fez de errado, né? Que não conseguiu levar ele à venda. É um cliente que não entende, é um cliente, que não entende, ruim. Perdeu essa promoção. Sim. É louco isso. E são dois fatores, né? A empatia, ou seja, capacidade de tudo se desenvolver e colocar no lugar do outro. E isso é um fator bastante importante. E a autorresponsabilidade, né? Porque as pessoas passam grande parte da vida delegando a responsabilidade por aquilo que acontece com elas, né? Exatamente. Então, acho que esse é um grande desafio. Quem assume a responsabilidade, né, sobre o seu presente e seu futuro, geralmente também é mais feliz. Sim. Né? Porque não delega a algo externo a responsabilidade sua de eu preciso emagrecer. Pô, eu não consigo, porque minha mãe passa fazendo comida boa. Sim. Né? Mas tu vai lá e come, pô. Né? Então, assim, e quando tu fica transferindo a responsabilidade pro outro, acaba que tu te aprisiona, né, num sentimento negativo. E é engraçado porque é uma vida de sofrimento, né? Tu tá sempre sofrendo. Então essa virada de chave de você entender, cara, eu vou começar a me responsabilizar pelas coisas boas e ruins a respeito de mim mesmo, porque eu que tomo as decisões. Tu começa a olhar quando alguma coisa acontece de ruim, que esteja no teu controle, e fala, realmente eu caminho nessa direção, então tem o poder de mudar também, né? Exatamente. Porque quando é sobre o outro, tu não consegue fazer nada, né? Exatamente, mas parece que a gente é criado, né, para o contrário, e aí é um pouco não queria atribuir aqui a ninguém, mas um pouco do meio social que a gente está inserido, porque no Brasil, até as eleições, né, depois que alguém está lá, por mais que a gente viva um previdencialismo, você delega toda a responsabilidade a ele, né? Você se exime de qualquer responsabilidade sobre o rumo que toma o país, né? Sobre o rumo que toma o Estado, a prefeitura. Então, assim, você simplesmente delegou, você não faz mais parte disso, né? Então, eu acho que... mas isso é algo, né, de um país... É meio crônico, né? Que é crônico e que é estimulado a ser dessa forma. Né? Porque parece que, não, isso é coisa dos brasileiros. Não, mas existe uma estrutura que tenta fazer um pouco a manutenção disso, né? E eu acho que canais de comunicação como vocês aqui, que trazem um conteúdo mais elevado para os seus ouvintes, que contribui para a gente ir invertendo um pouco e mudando essa roda, a forma como ela gira. É uma luta difícil, hein? É uma luta difícil, é uma luta difícil. Mas, Ciro, falando sobre esse aspecto da venda, que eu acho que é legal, na minha visão, existe claramente duas possibilidades, né? Eu vender uma coisa que o cliente sabe o que é e para que serve, então ele já entendeu aquilo, e eu vender uma coisa que o cliente não tem nem ideia de como funciona ou do porquê ele precisa.
portanto, é uma venda muito mais difícil de fazer, tem um nível de construção de consciência, etc. Como tu enxerga isso, né? Eu imagino que, talvez já indo para o teu negócio, né, vender energia ou trabalhar nesse cenário é uma coisa que, às vezes, uma pessoa não tem exatamente a clara noção do que é aquilo. Eu acho que, e aí, eu vou traçar um paralelo antes de falar sobre a A2W, né, no lançamento do iPhone. Né? Quando o Steve Jobs foi lá e lançou o iPhone 3, porque quando ele lançou já estava na 3ª versão. Né? Todo mundo, a gente tinha aqueles Nokia, que era aqueles tijolão, assim, que apertavam os botões, né? E as letras ficavam ali. No 1 tinha ABC, no 2... E tinha, mas em compensação tinha jogo da cobrinha, né? Tinha jogo da cobrinha, ótimo. Que, inclusive hoje tem nos aplicativos pra gente recordar, né? Mas quando ele lançou, a crítica em cima do lançamento do iPhone é, primeiro, que as pessoas não iam querer digitar na tela. E segundo, que elas não iam querer sair do acesso à internet nos seus notebooks para ir para um celular. Tipo, ninguém ia querer interagir com o vidro, né? Ninguém ia querer interagir com o vidro. Agora, como é que... os celulares de vocês aí é de botão? Você trouxe o notebook para acessar a internet? Sim. Não existe mais, né? E aí eu trouxe esse paralelo para dizer o seguinte: a 2W hoje, né, dentro do mercado de energia, ela está se posicionando de forma a não só, né, entregar a energia para o cliente, mas também entregar uma plataforma de valor onde o cliente, através dela, pode construir um posicionamento ASD, né? E isso não existe. Só que o futuro, as empresas não vão viver sem isso. Então, assim, a questão não é se elas vão optar por essa plataforma ou não. A questão é quando. Então, as empresas elas terão de ter um posicionamento ASD, as empresas elas precisarão, né, do serviço que a gente está ofertando hoje. A questão é se elas vão perceber isso agora ou se vão perceber isso daqui a 10 anos, quando todos os seus concorrentes já tiverem posicionados. Então, acho que é muito desse jogo que aí o nosso papel, né, enquanto, né, propulsores desse movimento, é conseguir justamente educar, né, o nosso meio empresarial, e eu acho que o Lead é um grande parceiro, inclusive, nisso, né, da importância que tem de você acelerar esse movimento dentro da sua empresa e buscar esse posicionamento quanto antes de forma genuína, né? Não é para vender para fora, é acreditar mesmo que você precisa participar desse movimento social, porque se a gente não cuidar do planeta e se a nossa empresa não for uma empresa que contribui para esse cuidado, a gente não vai ter planeta no futuro. O conceito, né, do ESG, ele vem sendo construído ao longo do tempo, né? Porque a gente tinha, por exemplo, os objetivos do milênio, e aí isso era uma pauta para as empresas e para as pessoas buscarem. Aí depois a gente teve uma tendência muito grande de responsabilidade social, né? O termo responsabilidade social, depois responsabilidade ambiental, compensação de carbono, governança, e aí agora parece que tudo foi consolidado num mesmo posicionamento. Talvez para ficar mais claro para as empresas que elas não devem escolher uma das pautas, mas sim atender a todas elas. Eu faço um MBA agora na Exame BMAC sobre ASD, né? E a gente, uma das primeiras pautas nossas é capitalismo de stakeholders. E aí a gente começa a conversar um pouquinho sobre o que significa esse ASD dentro das empresas. E aí você fala de governança, você fala das questões sociais e você fala das questões ambientais. Tá, mas onde é que entra o ASD necessariamente? Não, entra em tudo. Sim. Então, assim, na verdade é só uma nova forma de organizar a economia, né? Isso que a gente esse movimento de ASD que a gente está vivendo. E a economia e a sociedade, ela vai se organizar em função desses princípios e preocupações e impactos positivos que as empresas precisam gerar na sociedade. Então a gente caminha para isso e esse é um caminho que não tem volta. E aí a gente poderia citar vários exemplos aqui de empresas que não têm esse posicionamento, mas que quando o consumidor percebe o não posicionamento delas, elas perdem competitividade frente aos seus concorrentes. E aí, acho que o exemplo mais próximo nosso aqui é o da Serra Gaúcha, né, que por conta de um posicionamento que não foi tão SD, e eu não estou entrando aqui no mérito, tá? Se é responsabilidade ou não, mas nunca pensaram nisso. E quando
os consumidores, né, que são as redes varejistas, perceberam do que se tratava aquela situação em si, elas cancelaram os pedidos. E o impacto por não ter esse posicionamento foi gigantesco na economia da empresa, né, nas finanças da empresa. E muitas empresas hoje não têm essa preocupação até que sejam expostas, né, aos seus clientes quais são as suas fragilidades com relação a esse posicionamento. Quando forem expostas, talvez seja tarde demais. Então a hora é de tomar a iniciativa e sair na frente. Eu queria tentar materializar na cabeça das pessoas o que é a empresa, né? Como é que é o nome da empresa mesmo? A empresa lá no sul? Não, tá só a tua empresa. A minha? 2W. 2W. 2W Ecobank. Era 2W. Era 2W Energia. Isso. E agora é 2W Ecobank. Ela nasceu com a ideia de fazer venda de energia. Fazer venda de energia e trading, né, no mercado de energia. E nos últimos 2 anos que ela tem essa pegada mais de conseguir ir para pequena e média. Inclusive, toda a geração dos nossos parques eólicos já é destinado a esse público. Pois é, então é venda de energia que é produzida por alguém. E no por caso, nós. vocês mesmos fabricam. Nós mesmos. Vocês constroem as usinas ou vocês nós já compram temos, os direitos de Na verdade, nós temos uma usina já em funcionamento no Rio Grande do Norte, né, que fica em Currais Novos, é a Nemos. E a gente está em construção de outra usina, que é a Kairos, que fica em Capuí, no Ceará. Então, essas 2 usinas juntas, né, vão dar algo em torno de 500 mega ano, né, em geração de energia. Então, vocês comercializam energia também de terceiros ou só... Comercializamos também energia de terceiros. De outros geradores? De outros geradores, né? A gente compra e vende energia e comercializa essa energia comprada ou vende essa energia que a gente em algum momento ela captou ela no mercado. Ela tem 15 anos a empresa, mais ou menos? Tem 15 anos. Esse negócio foi liberado para ser negociado há um tempo atrás? Eu acho que teve algum tipo de liberação, Sim, não teve? Agora em setembro, dia 27 de setembro de 2022, né, que foi liberado o acesso de todos os clientes de alta tensão ao Mercado Livre. Antes era a indústria? Antes era restrito a clientes com mais de 500 de demanda. Aí, para tentar trazer para... 500 quilowatts? 500 quilowatts, mas para tentar trazer mais para o nosso dia a dia, antigamente clientes acima de 80 mil, 70 mil reais de fatura que conseguiam ingressar no Mercado Livre. Agora o cliente com 5 mil reais, com 8 mil reais, ele já consegue ingressar no Mercado Livre. Isso que eu ia comentar, né? Na realidade, mais ou menos 15 anos deve ser mais ou menos a história do conceito do Mercado Livre, não? 20 o Mercado anos. Livre já tem em torno de 20 anos. Que é o mercado de você chegar e poder negociar energia sem ser o preço tabelado da operadora. Sem ser o preço tabelado da distribuidora, exatamente isso. Você tem diversos fornecedores e esses fornecedores, eles têm energia para lhe vender de diversas fontes. Então você pode escolher não só um fornecedor diferente do distribuidor, como a fonte que você vai consumir também, você pode estar fazendo a escolha no Mercado Livre. Uma coisa que nunca ficou claro na minha cabeça é assim, eu tenho uma indústria aqui, por exemplo, em São José, né? Tá construída a minha indústria e eu quero comprar energia lá do Mato Grosso, por exemplo, de uma fonte determinada, etc. Como é que esse pacote de energia ele é entregue para mim? Como é que isso vem e chega na minha indústria? Eles embalam lá no Mato Grosso e disparam pela linha de energia. Vai pro correio, você exato. É mais ou menos um correio bem rápido, né? Pois é. Como é que funciona isso? Então, como é que a gente tem o SIM nacional, né, que é o Sistema Interligado Nacional, que é a transmissão que liga todos os geradores a todos os distribuidores do país. Então, assim, você tem aquelas torres grandonas, assim, que às vezes você vê no meio... Que tem aquelas bolas laranjas para avião bater. Essas aí. Essas aí, então, é a indústria de transmissão. São as redes de transmissão, né? Que vão chegar na rede da distribuidora. Geralmente você vê aquelas subestações, assim... Sabe quando falta luz no verão porque encheu muito? É porque a subestação da distribuidora local, né? Que ela transforma aquela energia de alta para distribuir para o consumidor, muitas vezes a capacidade dela não dá conta da quantidade de consumo que os consumidores têm naquela região. Então, a rede de transmissão ela é interligada, né? Ela tem uma redundância e ela interliga todo o Brasil. Então, por isso que hoje a energia que eu gero lá no Ceará ou no Rio Grande do Norte, eu consigo entregar no Chuí. Utilizando justamente essa rede de transmissão que me dá a possibilidade de distribuir energia, né, para qualquer distribuidora do país. Aí a grande mágica do Mercado Livre é o fato de você fazer contratos de longo prazo, provavelmente com um fornecedor para chegar e Na verdade,
O grande diferencial do Mercado Livre é você poder escolher como que você quer fazer. Então, você é livre para fechar o seu contrato. Quero fechar um contrato de 1 ano, eu fecho um contrato de 1 ano. Quero fechar um contrato de 10 anos, eu fecho um contrato de 1 ano. Então, você pode escolher qual é o formato de contrato que você quer fazer. Coisa que você não consegue chegar lá na Celesc, por exemplo, e conversar com eles como que você quer fazer o contrato, né? Mas porque no caso, a indústria, não a indústria, mas a usina, quando é construída, ela faz um investimento absurdo. Geralmente, sei lá, 5, 10 anos para construir a usina, e esperando recuperar o investimento em 20, 30 anos, certo? 20, exatamente. Então é um desafio fazer aquilo, mas quer dar dinheiro, de certa forma, se não tiver uma boa gestão. Exatamente. E o desafio dela é conseguir, como é que eu consigo fazer uma negociação legal como é que os distribuidores não se aproveitem de mim. Eu fico imaginando nessa questão, né, de chegar e achar um relacionamento legal. Isso, como é que vai ser essa relação, né? O cliente, ele escolhe, né, quem é o fornecedor. Esse fornecedor, ele vai entregar a energia. O meio, que é a distribuição, inclusive, o cliente ele segue pagando para a distribuidora. Que isso é a responsabilidade dela e ela cobra por isso. Pois é, eu comprei energia do Ceará, tô no Chuí, eu pago um pedágio para eles me mandarem por onde ele tá passando. Você paga o meio, que aí dentro da tarifa... O frete. Dentro da tarifa, se todo mundo for olhar lá, tem o seguinte, tem a TUSD, que é a tarifa pelo uso do serviço de distribuição. E você vai ter a ATE, que é a tarifa de energia. Então, a fatura de um cliente que está em alta tensão, geralmente ela é dividida, né, nesses 2 tipos de cobrança. A TUSD você vai pagar sempre para o distribuidor, né, para a distribuidora, no caso aqui de Santa Catarina, Celesc, lá no sul a RGE. E a tarifa de energia, aí essa sim, você pode contratar a 2W e outros players, tanto são mais de 300 hoje no Brasil, né, que você pode estar escolhendo para serem, né, o seu fornecedor. Pois é, o fornecedor no caso seria a 2W, como é que é? No nosso caso, nós somos... mas que vocês também já têm geradores próprios, isso, entendi. Mas existem hoje gestoras também nesse mercado, né, que são empresas que vão ir lá fazer uma oferta de energia e aí, de acordo com a necessidade do cliente, elas vão buscar essa energia em algum gerador. E aí, esse gerador que vai mandar a cotação do valor da energia para o cliente. Então, as gestoras, que a gente tem mais de 300 hoje no Brasil, fazem esse assessoramento, né, ao cliente para ele buscar, né, a energia e o formato de contrato que mais se adequa à sua necessidade. O contrato, então, ele pode ser ou através desse intermediário, vamos dizer assim, exato, ou diretamente com a usina do outro lado. Ela pode ser negociada? Pode, porque geralmente a empresa que tem a usina, algumas vezes ela também é a comercializadora, né? Entendi. Então, ela tem escritório para fazer as vendas. Ela tem escritório como a 2W, né? Então a gente faz a geração e a gente também vende. Mas tem parceiros de negócio que vendem a nossa energia também, né? E o Ferrari falou um aspecto muito interessante que eu queria trazer, que quem constrói uma usina, né, vai colher o resultado 20 ou 30 anos depois. Então, praticamente, uma pessoa que faz isso não constrói uma usina para colher o resultado de si mesma, né? Constrói para uma próxima geração. Exato. Colher esse resultado. Não é um negócio louco isso, né? Porque assim, você imagina que para a gente construir uma usina hoje lá no Nordeste, é um investimento de 2 bilhões de reais, né? Então, para você conseguir monetizar esse investimento, você não consegue fazer isso a partir de quando você liga a chave e a usina fica eletrificada. Então, leva um tempo para você conseguir, né, pagar todos esses investimentos que são necessários para construir a usina. Mas não dá para dizer que não é um negócio ruim, que é um negócio ruim. Claro. Se fosse um negócio ruim, a gente não tava com o Nordeste todo sendo inundado de usinas lá eólicas, né? Então é um negócio muito bom. E o Brasil, ele tem uma peculiaridade, né, principalmente o Nordeste, de os ventos serem muito bons, seriam alguns dos melhores ventos do mundo hoje. O caso do eólico, né? O eólico. A gente passa ali pelo final da estrada da Freeway, né, no Rio Grande do Sul. Em Osório. Em Osório, e aí tem aquele parque eólico. Foram um dos primeiros do Brasil, né? Então, mas aí, ao entorno, foram sendo construídos outros, né? Até o Cláudio Ribeiro, que é o nosso CEO, isso eu aprendi com ele, né? Então, assim, os ventos no sul, eles também são bons. A grande diferença é o custo da terra, né? Porque no Nordeste você não tem uma produção em cima da terra. E aqui no sul a gente produz.
Então acaba encarecendo o custo da terra para você construir. O custo de oportunidade é maior para fazer. O custo de oportunidade é maior para fazer para gerar a mesma receita. Sim. Aproveitando esse eixo da questão do eólico, a gente está falando de ESG, a grande vantagem da nossa matriz energética é o fato dela ser muito baseada em recursos renováveis, né? Acho que a maior parte dessa energia ainda é hidrelétrica, né? Olha, acho que 70%, cresceu muito o solar, até eu estava olhando esses números semana passada, mas cresceu muito o solar, cresceu muito a eólica, mas a hidrelétrica ainda é mais de 60% hoje, acredito. A especialidade da empresa é a hidráulica ou Não, a nossa é eólica. É eólica. A nossa é eólica, isso. Na verdade, somente Só eólica. trabalho com eólica. Só trabalhamos com eólica. A nossa geração é toda eólica. E o que levou vocês a mudarem esse posicionamento? Para ir para o lado, olha, a gente precisa entregar algo mais do que energia para os nossos clientes. Então, acho que eu costumo dizer que nós somos muito inconformados, né? E a gente precisa contribuir para que esse movimento ESG ele se consolide, né? E aí a gente podia, né, como a gente já faz, né, investir nos projetos sociais, nas comunidades ao entorno da onde a gente está. A gente poderia netar as nossas emissões, né, de CO2 comprando crédito de carbono, e a gente poderia ter uma boa governança, né, sobre os nossos ativos. Isso já nos tornaria uma empresa com todas as características ESG que hoje o mercado cobra. Mas a gente quer mais do que isso, né? A gente quer contribuir para gerar impacto positivo nas empresas, né, no Brasil, para que elas possam também entender a necessidade e a importância de ter uma preocupação social e gerar um impacto ambiental positivo hoje. Então, por isso que a gente tem esse posicionamento, e aí para poder ter esse posicionamento, a gente sabe que isso exige recursos, então por isso que a gente, né, tem um banco, né, que nos ajuda, e ao mesmo tempo a gente tem, né, entregas de posicionamento e também junto com a Bureau Veritas a gente tem uma parceria, né, para entregar para os nossos clientes, né, um conteúdo onde eles possam entender o que é esse posicionamento ESG, como que eles buscam esse posicionamento, de que forma a empresa deles pode, né, tá adotando essas práticas. E então é a conjunção desses fatores todos, finanças, conteúdo, né, e serviços que a gente entrega aos nossos clientes, que dá a possibilidade da gente acelerar esse posicionamento a quem hoje talvez tenha uma dificuldade um pouco maior, né, de conseguir verificar e implementar, porque para implementar um posicionamento ESG, grandes empresas hoje têm vice-presidências de ESG, têm diretorias de ESG. O nosso setor cerâmico ali da região de Criciúma, né, as cerâmicas não conseguem ter, né? Talvez não tenha nenhum diretor, quem dirá um gerente ESG para cuidar. Então a gente é parceiro dessas empresas para tentar acelerar, né, esse reposicionamento e dar as condições, né, os subsídios para que elas assim o façam. É como se fosse um ESG as a service, digamos assim. Um ESG as a service, exatamente. É mais ou menos isso que a gente está buscando. Eu estou entendendo que tem uma oportunidade de estar acontecendo, porque você falou que o mercado de negociação livre está descendo a régua, né? Digamos, ela pode para todo cliente de alta tensão a partir de 2024, isso. 2024. Então, teoricamente, antes eram grandes empresas que provavelmente já tinham estruturas, talvez consciência a respeito de melhores qualidades, a melhor qualidade de energia, né? A melhor energia que poderia chegar e ser utilizada. Ou a mais barata. Ou mais barata, ou que seja. Mas aí o elemento é que agora, teoricamente, esse processo de escolha, né? Digamos, qual energia eu vou usar, vai entrar uma série de novos atores no mercado, que são pequenas empresas e pequenas indústrias. Com certeza. Quando você olha para o mercado europeu, por exemplo, esse tipo de oportunidade de você escolher qual é a energia que você quer consumir, e lá você pode escolher a nuclear, como você pode escolher a eólica, já está liberado para nós, pessoa física, há 10 anos. Né? Portugal, se eu não me engano, mais de 90% da população já está no Mercado Livre. Então, assim, a gente tem um delayzinho, né, no Brasil com relação à questão
de nós sermos tratados, ao invés de como consumidores cativos, porque é assim que a gente é tratado hoje, né, pelas distribuidoras, né, como clientes. E como clientes a gente tem poder de escolha. Então a gente está migrando para um mercado onde vamos ser tratados como os clientes e como clientes teremos a possibilidade de escolher o tipo de energia que a gente quer consumir, quanto que a gente quer pagar por essa energia, se vai ter serviço agregado ou não. O Cláudio, ele sempre fala um exemplo que eu acho muito legal, que ele foi para a Inglaterra, né, com a filha dele que estava fazendo um intercâmbio. E quando ela chegou lá, isso há 10 anos atrás, ela abriu o celular e foi ver no aplicativo: o que você vai fazer, filha? Não, eu vou contratar energia aqui. E aí tinha várias empresas de energia, ela escolhi essa aqui, vou comprar energia por 30 dias, porque lá você tem energia pré-paga também, né? Então assim, eu vou contratar energia por 30 dias, mas por que você escolheu essa e não essa outra aqui? Né? Ele pega e diz que não, porque essa me dá acesso livre aqui nos ônibus no centro de Londres. Então, se eu contratar energia dessa, eu tenho acesso livre, né, para circular no centro de Londres de forma gratuita. Então, por isso que eu escolhi essa aqui. Então, em algum momento, isso vai ter que acontecer no Brasil também. Né? A gente vai ter que poder escolher e vão ter outros serviços agregados, né, a essa escolha de energia. Talvez a gente vai poder escolher energia e ganhar a Tembici junto, né? Sim, então você vai poder andar de bicicleta na beira-mar, né? Tudo junto dentro do mesmo pacote do seu fornecedor de energia. Ou uma assinatura premium do Jogando pra Plateia. Ou uma assinatura, mas sem dúvida nenhuma. Acho que com certeza isso vai acontecer num futuro breve. Legal, né? legal. Não tá longe. E como é que você vê, Ciro, o teu propósito pessoal, o teu envolvimento pessoal, como isso se conecta com o que você está fazendo na 2W? Você falou que está fazendo o MBA na área, etc. Mas como o Ciro se enxerga nesse contexto, assim, como propósito de vida? Bacana. Isso para mim é bem caro, assim. Eu acho que quando eu estava no setor de telecom, né, eu sempre dizia que, cara, a gente não está levando internet para as pessoas, a gente está levando a conexão das pessoas, né? Entre si, o filho que consegue falar com a mãe que pode falar com o filho, né? A pessoa que tinha dificuldade de acesso a um conteúdo para fazer um mestrado que a internet possibilitava que ela fizesse. Só que com o passar do tempo a internet foi se tornando uma commodity e já não tinha um desafio tão grande nessa entrega e nessa construção, né? E isso me fez pensar qual é o setor, né, que vai fazer uma entrega que vai gerar um impacto realmente na vida das empresas e das pessoas, né? E uns 2 anos antes de fazer essa migração para o Mercado Livre, eu já observava que o mercado de energia, ele nesse momento, e a 2W, né, que o 2W é Second Wave, né, é a segunda onda desse mercado, que vai possibilitar esse acesso a uma relação com a energia, né, que vai poupar o planeta, né, de forma a gente consumir mais energia limpa, ter essa consciência, né, do consumo de uma energia limpa, né, e isso é o que me instiga, esse é um pouco do meu propósito, é o que me movimenta a estar nesse setor, e dentro desse setor estar numa empresa como a 2W, que é pioneira nessa preocupação em levar esse serviço, esses valores, né, para todos os pequenos e médios empresários aí no Brasil. É engraçado de ouvir falar dessa migração de telecomunicações pela energia, porque energia é um serviço essencial desde sempre, né? As pessoas não podem ficar sem energia. E telecom, internet em específico, está se tornando isso também, né? Então... exato, assim, é que no caso da energia, é a forma como você vai se relacionar com ela que vai mudar, né? E a gente precisa acelerar isso, né? E acho que só para traçar um paralelo, assim, quantos investidores a gente tinha no Brasil antes da XP fazer aqueles cursos de educação financeira? Sim. Né? E quantos investidores nós temos hoje? Então, acho que e aí cito aqui porque eu acho que é um grande case, né, que começou com uma proposta educacional de conscientizar as pessoas, né, sobre organização financeira, sobre as oportunidades que existiam no mercado financeiro, né, que tornou, né, a XP um escritório lá, né, no centro de Porto Alegre, né, a um prédio nos Jardins, acho que agora estão se mudando, né, em São Paulo. E no mercado de energia não é muito diferente disso, né? Porque quando a gente fala que na Inglaterra a pessoa já consegue contratar uma energia qualquer seja, porque ela consegue escolher o tipo de energia que ela vai consumir, pré-paga, né? Ou então ela pode dizer por quanto tempo ela quer
né, utilizar aquela energia, quanto que ela vai pagar por aquela energia, e que tenha outros serviços agregados nesse pacote que ela está contratando. Então, você consegue ver isso hoje? Se a gente não estivesse conversando aqui, conseguiria ter essa perspectiva de relação com a energia, né, e o impacto ambiental e social que isso traz e pode vir a trazer para o Brasil, justamente por ele já ter uma matriz limpa. Então, essa relação, essa educação, essa consciência, que eu acho que ela vai passar a ser disseminada, né? E dentro da 2W, eu acho que a gente, além de levar, né, uma proposta de economia, sim, a gente leva uma proposta de economia para os clientes, mas a gente quer levar essa consciência também de que a relação com a energia e com o ambiente e com o social, né, da onde as empresas estão instaladas, ela pode ser diferente do que a gente tem hoje. Mas já visitasse uma usina? Não. As nossas, não. Eu visitei já a usina porque estou ali em Porto Alegre. Subo muito esse caminho, né, que o Jimmy falou aqui. Passo bastante ali por Osório, então as usinas ali de Osório já visitei sim. Mas tô me devendo. Tô me devendo ir ao Rio Grande do Norte conhecer a nossa, que foi entrou em funcionamento agora, acho que se não me engano, dia 27 de dezembro de 2022. Eu fico imaginando aquele negócio, que normalmente são muito altas, né? Tipo 50 metros. Não sei quanto é a altura daquele negócio. Tem de 120. Hoje em dia tem já aerogeradores, que é a paleta, né? Que é aquele que pazinhas, gira. As pazinhas. Só a pazinha tem 120 metros. Tá brincando. Já existe isso hoje. Né? Então, assim, e cada vez, imagina transportar esse negócio. Depois eu faço questão de mostrar o vídeo para vocês aqui desse transporte, carreta, de todas as etapas de construção da usina. A gente tem acompanhado isso lá nas nossas. Vou compartilhar com vocês. Porque é meio doido você pensar, né? Porque parece um catavento à distância, assim, tudo bem, né? É pequenininho. Não deixa de ser, né? Ele tá catando vento ali. Mas você chegar perto... Você chegar perto daquele negócio ali, tem portas de um edifício gigante, assim, aí fica imaginando, pô, olha como é que é... A grandiosidade, né, de um projeto desse. Engenhosidade humana para fabricar um negócio daquele, né? Tipo, uma peça milimetricamente desenhada para chegar e capturar o vento da melhor maneira possível. É isso, exatamente. Cara, eu acho que essas hélices, elas têm um acabamento meio Apple, assim, eu sei, tipo, eu tenho essa percepção. É verdade. Parece um AirPod gigante, assim, parece um AirPod gigante branco e arredondado, assim. Por ser branco já remete, né? Exato. Mas ainda pelo desenho aí fortalece. É verdade. Tem uma tomada Lightning, né? Lightning, exato. Eu sempre olho aquele negócio e lembro da Apple. É verdade. Não tinha feito essa analogia, agora toda vez que eu olhar, vou me lembrar disso. Hélices da Apple. Hélices da Apple. Não, bacana. Mas legal, Ciro. Muito, muito bom te receber aqui, né? Esse assunto... É legal isso no Jogando pra Plateia, a gente poder trazer assuntos totalmente diferentes, talvez do dia a dia de muitas pessoas que nos acompanham. E como isso, independentemente da gente talvez não conhecer, como tá tendo oportunidade hoje, tem um impacto grande na nossa vida, né? Porque a gente, digamos assim, tá exposto a essas mudanças, né? Sem dúvida. E cada vez mais, né? Eu acho que os impactos, né, do cuidado que a gente não teve, a gente vem sofrendo eles todos os dias, né? A questão é como é que a gente vai se posicionar para mudar a relação dos impactos que a gente pode vir a ter. E a gente sabe que, assim, as metas, né, que a gente falou, né, são a gente reduzir 50% as emissões até 2030 e 100% até lá 2050. Então, essas são as grandes metas e a gente não vem atingindo, né? Então, tem um risco aí, se a gente não acelerar esse movimento, da temperatura média da Terra subir até 2 graus, né, em 2050. E isso acontecendo, a variação nos polos pode até ser de 7 graus. Então, a gente não sabe quais vão ser os impactos, né, dessa variação no nosso dia a dia, né, principalmente para as pessoas que são mais vulneráveis e que estão em áreas de risco, né, e até mesmo para a nossa agricultura e para uma série de indústrias, né, que são expostas, né, ao clima, ao tempo. Então, se faz urgente cada vez mais a gente pautar esses temas, a gente conversar sobre isso, disseminar essa consciência, porque no momento que as pessoas perceberem o impacto que isso pode gerar na vida delas, pessoal, e também na vida das empresas, na economia, porque vai gerar, né, eu tenho a certeza que a gente vai conseguir movimentar, né, toda a economia
de forma mais acelerada nesse sentido. Com muita confiança nisso. Legal. Uma boa aula sobre energia livre, né? Mercado livre de energia. Mercado livre de energia. Eu achei legal aprender bastante sobre isso. Eu que agradeço aqui o bate-papo, foi muito bacana poder ter esse papo mais leve, assim, né, e a gente poder aprender junto, porque eu acho que esse exercício de troca a gente soma, né, os nossos conhecimentos e aquilo que a gente não conhece a gente vai construindo opinião junto. Muito obrigado aí pela a gente que agradece a tua vinda. E o pessoal quiser conversar com você especificamente, ou conhecer mais a 2W Ecobank, onde são as redes, as arrobas, fica à vontade. LinkedIn. 2W, né? Acho que no LinkedIn, 2W Ecobank, só temos nós, né? Acho que é de bem fácil acesso, no Instagram também, né? 2W Ecobank, então a gente é bem ativos, né? nesses veículos aí. E se der um Google, acredito que nós somos os primeiros, né? Se você se referir a mercado livre de energia, somos os primeiros lá, vão poder estar entrando e né, consumindo um pouco dos conteúdos que a gente disponibiliza sobre esses temas que a gente conversou aqui. Show de bola. Muito obrigado, então, pela tua vinda. Obrigado a você que acompanhou a mais este episódio aqui no Jogando Pra Plateia. Gostei desse microfone aqui, hein, Ferrari? Bonito, né? É massa, legal. Se fosse branquinho, tu ia dizer assim, é da Apple. É da Apple. Hélices da Apple. Tudo vai fazer esse corte aí das hélices da Apple. Muito bom. Ele só podia estar colorido, né, Ferrari? Nos próximos papos a gente vai fazer ele acender. Talvez. Não? Não. É isso, então. Agradecer aos nossos parceiros, ao Lead Santa Catarina, que nos oferece aqui esse espaço e a oportunidade de ter conversas como essa que a gente teve. Agradecer também ao Davi Paz Lima, da Paz Lima Comunicação, nossa assessoria oficial de imprensa. A doutora Rebeca Heinzen, que realiza o Pink Talks, um podcast sobre saúde feminina. E também ao Danco, música, gastronomia e drinks, que é a nossa segunda casa, para também fazer papos muito legais, certo? É isso aí, pessoal. Muito obrigado. E até o próximo episódio. Até mais, gente. Tchau. Valeu.